Glória a Deus. Deus seja louvado. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. A Ele toda a honra e toda a glória. Deus seja exaltado para sempre, pois Ele é grande e maravilhoso. Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único que pode nos salvar, o único mediador entre Deus e os homens. É o Senhor Jesus, que foi crucificado na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno e tem em suas mãos todo o poder e tem em suas mãos a chave da morte, e a chave do inferno. Jesus, ele reina, ele vive, ele pode, ele faz, ele é justo, ele é santo, ele é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado, meus irmãos, mais uma semana de estudo. Vamos dar continuação ao estudo escatológico. Os irmãos que estão entrando aí, que estavam com saudade do estudo, amém? Os irmãos que estavam com saudade, deixa um comentário aí. Glória a Deus. Eu tenho certeza que tem edificado muito a vida dos irmãos, pois a palavra de Deus, ela exorta, consola e edifica. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, a Bíblia diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Então, os irmãos que estão entrando aí nessa live agora, de mais um estudo que nós vamos estudar hoje sobre as 7 taças da ira de Deus, vai compartilhando aí com seus amigos, compartilha aí com os irmãos da igreja, com os familiares. Eu vou esperar os irmãos ir entrando aí para nós dar início ao nosso estudo escatológico. Estamos estudando aí uma série de estudos. Já falamos sobre o arrebatamento, como vai ser o arrebatamento. Nós falamos da preparação para o arrebatamento, quem vai subir no arrebatamento, quem não vai subir no arrebatamento. Falamos também o que é a grande tribulação. Falamos sobre haverá salvação na grande tribulação. Falamos também sobre o anticristo. Falamos sobre os 7 selos do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E falamos também sobre as 7 trombetas. E hoje o nosso estudo é as 7 taças da ira de Deus. Amém, meus irmãos? Já vai compartilhando aí com os irmãos, com os amigos, nos grupos. Esse estudo vai ser muito edificante, amém? Aqui quem vos fala é o pastor Wanderson Trovão. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério da Libertação, na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Amém? Aqui no estado do Paraná nós temos um trabalho em presídio, penitenciária, aldeias indígenas e também nós temos o Centro de Recuperação Missionário de Cristo, que é uma comunidade terapêutica onde acolhemos dependentes químicos, acolhemos pessoas viciadas no álcool, nas drogas, na bebida. Você que quando quiser vir a Maringá conhecer o nosso projeto, as portas estão abertas. Nós realizamos trabalho não só no Paraná, mas como no Paraguai, Bolívia e outros estados do Brasil, levando o evangelho, levando a palavra de Deus àqueles que estão presos, àqueles que são desprezados pela sociedade, aquelas pessoas que vivem hoje numa escuridão,
que vive sem esperança, sem expectativa, que vive, louvado seja Deus, sem luz. Então nós levamos o Evangelho. O Evangelho é luz, o Evangelho é graça, o Evangelho é uma boa notícia de salvação para aqueles que precisam ouvir, para aqueles que precisam conhecer Jesus, amém? Esteja orando pelo nosso projeto, pelo nosso trabalho, por mim, pela minha família, pelo nosso ministério, amém, meus irmãos? Careço da oração dos irmãos. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos dar início ao nosso estudo. Acredito que já tem algumas pessoas aí já, na live aí já, né, irmão Daniel? Louvado seja Deus, aleluia. Então vamos dar início ao nosso estudo, amém, meus irmãos? Glórias a Deus, amém? Vamos fazer uma oração, vamos começar o estudo com uma oração, porque o livro do Apocalipse é mistério, é o livro da revelação, amém? Vamos orar, eu quero já aproveitar, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelos seus filhos que talvez estejam passando por depressão, estejam nas drogas. Vamos orar pela tua saúde para que o Senhor venha te curar de qualquer tipo de enfermidade. Se alguém tiver com coronavírus, você que está me assistindo agora aí nessa live, por favor, creia que Jesus cura desse vírus, Jesus cura o câncer, Ele cura a AIDS, Jesus ressuscita os mortos, Ele faz cego enxergar, paralítico andar, o Senhor Jesus, Ele faz milagre. O que é milagre? Milagre é aquilo que o homem não faz, milagre é aquilo que a medicina não faz, milagre é aquilo que o dinheiro não faz, aquilo que os médicos não faz. Milagre é algo sobrenatural e somente Jesus faz. Amém? Então vamos orar? Fecha teus olhos. Louvado seja Deus. Vamos orar pela sua casa, pela sua família. Os irmãos aí do Centro de Recuperação Missionária de Cristo que está aí conosco aí, nos acompanhando. Deus abençoe todos os irmãos aí. A minha família, os meus filhos, minha esposa. Deus abençoe a todos os irmãos da nossa congregação, da nossa igreja, Deus abençoe. Vamos estar orando então, fecha teus olhos, vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Bendito Deus, eterno Pai Celestial, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que não perde batalha, Tu és o grande eu sou, o grande é o Shaddai, o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra, que nunca perdeu uma batalha. E a tua palavra diz, Senhor, operando Deus, ninguém impedirá. Opera, Senhor, dentro deste lar, esta família que está me assistindo, opera o grande milagre nesta casa. Entra, Senhor, com providência na vida financeira, na vida espiritual, na saúde, na vida conjugal, sentimental. Repreenda toda obra de macumbaria, obra de feitiçaria, bruxaria, umbanda, calombré. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Vai saindo agora toda a força do mal que se encontra dentro desta casa, todo o trabalho que foi oferecido para destruir esse casamento. O Senhor te repreenda agora, Satanás. O Senhor te repreenda. Caia por terra. O Senhor Jesus te repreenda. Eu repreendo toda enfermidade agora. Eu repreendo agora todo o câncer, todo o coronavírus, toda a depressão. Vai saindo dessa vida agora, espírito de depressão, de angústia, de ansiedade. Eu te ordeno, sai da vida sentimental desta pessoa, sai da vida deste jovem, sai da vida desta senhora, deste irmão. Em nome de Jesus, toda angústia, toda crise emocional, toda ansiedade vai saindo agora. Meu Deus, abençoe este lar, abençoe este casamento. Meu Deus, começa a curar de toda enfermidade, sai toda dor de cabeça, vai saindo agora toda dor na coluna, vai saindo dor no rins, dor na vesícula, vai saindo agora, em nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus para curar. Cura, Jesus, esta pessoa que está enferma, é pela autoridade que há no seu nome
nome que eu repreendo, toda enfermidade vai saindo. Meu Deus e meu Pai, toma esse estudo, me revela, Senhor, os mistérios profundos da Tua palavra. Ó Deus da glória, fala conosco nessa tarde, Senhor. Abençoa cada pessoa que vai assistir esse estudo, abençoa cada família. Ó Deus, toma o Brasil nas Tuas mãos, toma os hospitais, o CTI, o UTI, vai de encontro às pessoas que estão respirando através de aparelho. Tem misericórdia desta alma, Senhor. Manifesta a sua bondade nos hospitais. Repreenda o espírito da morte. Espírito da morte, eu te ordeno, sai agora do CTI, sai do UTI, sai de dentro dos hospitais. No nome de Jesus eu te ordeno, sai. Vai saindo agora. Meu Deus, visita os presídios, as delegacias. Meu Deus, visita as famílias brasileiras, as autoridades, Senhor, governamental. Vai visitando agora, Deus da glória, Deus eterno, o presidente desta nação. Meu Deus, visita, Senhor da glória, as aldeias indígenas, os índios Carajá, ali na ilha do Bananal, os índios Caigangue, Senhor, no sul do Brasil, os índios Guarani, índios Chavante. Toma as aldeias indígenas, Senhor, liberta os índios, faz uma obra, Senhor, vai de encontro aos mendigos necessitados. Pai, eu clamo por libertação, eu clamo por salvação. Ó Deus, vai de encontro os que estão fracos na fé, que eles venham se fortalecer através desta oração. Manifesta o teu poder, Senhor, agora neste celular que a pessoa está assistindo, nessa tela de televisão que ela está assistindo, nesse computador. Manifesta o teu poder, queima os demônios agora, queima as enfermidades, e que todo mal, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu senti a presença de Deus nesta oração, hein? Eu creio que Deus operou cura, operou milagre. Eu creio que Deus operou libertação. Amém, irmão? O segredo da libertação, do milagre, da cura, está na oração. Clame, irmão. Ore, faz um propósito com Deus de oração, de jejum, que Deus ele vai entrar com providência na sua vida. Amém? Meus irmãos, vamos ao estudo. Apocalipse. Louvado seja Deus, livro do Apocalipse. O livro mais temido pelo mundo. Meus irmãos, o livro do Apocalipse é um livro profundo, onde contém divinas revelações do Deus Todo-Poderoso, das coisas que há de acontecer. Louvado seja Deus, as coisas que há de acontecer nos últimos tempos, nos últimos dias. E nós já estamos vivendo tempo do arrebatamento, estamos já vivendo os últimos dias. Assim que Jesus arrebatar a sua igreja, tirar a sua igreja rapidamente, depois que a igreja for arrebatada, levada aos céus, então a terra vai dar início o período da grande tribulação. A grande tribulação que só vai começar após o arrebatamento da igreja. A grande tribulação será de 7 anos, como disse o profeta Daniel. 3 anos e meio, será dividido em 3 anos e meio o início, depois mais 3 anos e meio, que dá um total de 7 anos. Os três primeiros 3 anos e meio vai falar acerca do governo do anticristo, né? Vai falar do governo do anticristo, vai falar da grande tribulação. Então, nós já estudamos essa série de estudo aí, e vou falar hoje sobre as 7 taças da ira de Deus, amém? Que é a pior de todas. As 7 taças da ira de Deus, ela já começa já no término da grande tribulação. Os últimos 3 anos e meio, que será pior que os primeiros 3 anos e meio. Amém? Nós falamos dos 7 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Falamos sobre isso. Falamos no último estudo sobre as 7 trombetas. Perceba uma coisa, irmão. Olha que mistério. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. O número 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Então, quando se trata 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, significa o juízo de Deus será perfeito.
perfeito, será um juízo perfeito, o juízo que está determinado sobre aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, sobre os ímpios, sobre todos aqueles que não aceitaram o amor de Cristo. O juízo de Deus será perfeito, será terrível, a grande tribulação será terrível. O que vai acontecer no livro do Apocalipse na terra nunca aconteceu em toda a história da humanidade, desde o primeiro homem chamado Adão. A grande tribulação será pior que o dilúvio, será pior do que a destruição de Sodoma e Gomorra. A grande tribulação será 7 anos de angústia, 7 anos de aflições. A Bíblia diz que nas 7 trombetas, durante 5 meses, o homem será atormentado, ele vai procurar a morte e não vai achar. Será terrível o que vai acontecer. Então, meus irmãos, você que está me ouvindo, prepara a sua vida, se arrependa dos seus pecados, obedeça a sã doutrina, santifica a sua vida para você não ficar aqui nessa grande tribulação, porque eu não quero ficar, e eu quero te aconselhar, meu irmão, busque a tua salvação. Jesus está vindo, 1 Pedro 4,7, é chegado o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiar na oração. Seja um cristão vigilante, seja um cristão de oração, consagra a sua vida, fuja das falsas doutrinas, das fábulas, fuja desses falsos ensinamentos, desse evangelho fácil, corrompido, evangelho da prosperidade, evangelho que só prega riqueza, dinheiro. Fuja desse evangelho moderno, esse evangelho liberalismo, comunista, um evangelho que pode tudo, um evangelho do socialismo, um evangelho que você pode andar do jeito que quiser. Fuja desse evangelho, porque o evangelho de Cristo é porta estreita. O evangelho de Cristo é renúncia, é novo nascimento. O evangelho que leva para o céu é o evangelho da santidade, o evangelho do arrependimento. Amém, meus irmãos? Vamos falar agora das 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus será terrível, será pior do que os 4 cavaleiros do Apocalipse, será pior do que os 7 selos do Apocalipse, será pior que as 7 trombetas. As 7 taças da ira de Deus será terrível. Aleluia! Quando fala da ira de Deus, eu me lembro do sermão pregado pelo grande pregador da Nova Inglaterra, o nome dele, Jonathan Edwards. Ele pregava pecadores na mão de um Deus irado. Pecadores na mão de um Deus irado. Deus manifestará a sua ira sobre a terra para punir os ímpios, para punir todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. O juízo de Deus vem, o juízo de Deus virá sobre todas as nações, povos, línguas e nações. Virá com grande furor, com grande juízo. 7 anjos estão encarregados de derramar as 7 taças da ira de Deus. Mas as taças da ira de Deus é para o mundo, é para os ímpios, é para o anticristo, é para o falso profeta. A taça da ira de Deus não é para a igreja. A igreja não vai passar por esse período. A igreja não vai sofrer a ira de Deus. Não, não. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz que Deus nos livrará da ira futura. A ira de Deus é para o mundo e para os ímpios. A ira de Deus não é para a igreja. Por isso a igreja será arrebatada antes. Louvado seja Deus. Vamos à Bíblia. Você que está com a Bíblia aí na sua casa, pega a sua Bíblia aí na estante, em cima da sua mesa, e confira comigo todo o estudo que eu vou dar aqui agora. Apocalipse. Abra sua Bíblia, por favor.
em Apocalipse capítulo 16, a primeira taça da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, amém? As 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 15, 16 vai tratar dessas 7 taças. Representa as últimas pragas, os últimos juízos de Deus sobre a humanidade, sobre os ímpios. Veja em Salmos. Salmos capítulo 9, versículo 7. Aí em Salmos. Olha aqui, a taça da ira de Deus vai ser para punir os ímpios. Vai ser para punir aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Olha o que Salmos, capítulo 9, versículo 7 diz. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Olha só, irmão, o que vai acontecer. A grande tribulação. Os ímpios serão lançados no inferno. E todos que esqueceram de Deus, todas as nações que zombaram de Deus, todas as nações que não temeram a Deus, que não guardaram os seus mandamentos, todas as nações idólatras, todas as nações soberbas e avarentas, sofrerão a ira de Deus. Ah, pastor, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus é juízo. Ele é fogo consumidor. 7 anjos são encarregados de derramar esses juízos terríveis sobre os homens que rejeitaram a Cristo. No capítulo 16 aí, irmão, do Apocalipse, são descritos os eventos das 7 taças da ira de Deus. Vamos à primeira taça, então. A primeira taça, Apocalipse 1, versículo 1 ao 2. Diz assim a Bíblia Sagrada. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma grande má e maligna, uma chaga, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinha o sinal da besta, e que adorava a sua imagem. A primeira taça da ira de Deus é derramada sobre os homens. Que homens são esses? Ímpios. Homens que não deram crédito ao Evangelho. Homens que não se arrependeram dos seus pecados de prostituições, idolatrias, maldade. A primeira taça da ira de Deus, ela é derramada sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens. Observação. Que tinha o sinal da besta e que adorava a sua imagem. A primeira taça será uma doença chamada chaga, que vai ferir todos que tiverem a marca da besta. A marca da besta, o 666 na mão ou na testa. O chip, o Moldex, todos que tiverem essa marca vão sofrer a ira de Deus, vão receber uma doença que não terá cura. Medicina não vai curar, remédio não vai curar. Será uma chaga, uma doença terrível, será muito terrível. O Apocalipse 16 é ordenado a 7 anjos que derrame sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A partir deste momento, a terra que já está sendo bombardeada pelos 7 selos, pelas 7 trombetas, agora a terra vai receber mais um juízo. Vai receber mais um juízo. Agora recebe o juízo maior. Ainda que os 7 selos, as 7 trombetas,
a ira de Deus que vem sobre todos, no caso das 7 trombetas, os males eram limitados. Irmão, o juízo das 7 trombetas era só para atingir a terça parte dos homens. Era limitado. Agora, a taça da ira de Deus, ela vai atingir todos os homens. Visto que afetaram apenas a terça parte das árvores, erva verde do mar, rios, fonte das águas, o sol, a lua e das estrelas. Apocalipse capítulo 8, do versículo 7 ao 12. Então, as trombetas atingiram só a terça parte. Agora, os 7 cálices da ira de Deus vai atingir todos os homens. Perceba, porém agora, além de tirar o alimento dos homens, a ira de Deus toca no corpo do homem, que recebe doenças, chaga mortal. Será uma chaga mortal. Será uma doença mortal. Feridas terríveis que acabará com o restante, fazendo-nos lembrar das palavras de Cristo. O que tem, se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos 4, 25. Quando o primeiro anjo derrama a sua taça sobre a terra, aparece uma doença feia, dolorosa, sobre todos que têm o sinal da besta. Então, a primeira taça da ira de Deus só vai ser para os homens que têm o sinal da besta. Porque na grande tribulação, muitos não vão aceitar a marca da besta. Quem são esses que não vão aceitar a marca da besta? Os 144 mil remidos, que são judeus das 12 tribos de Israel. Quem são esses que não vão aceitar a marca da besta? Homens que verdadeiramente vão se arrepender dos seus pecados, vão receber o Messias, vão crer no Messias e não vão aceitar a marca da besta. É importante notar que nem todos que vivem na grande tribulação aceitarão o sinal da besta. Até porque muitos que não vão aceitar a marca da besta, o anticristo vai fazer guerra, vai perseguir. Esses que não aceitam a marca da besta são chamados santos. São chamados pessoas que vão crer no evangelho, o evangelho do reino. Há 2 testemunhas que vai proclamar o evangelho do reino. Amém? 144 mil que são judeus vão crer no Messias. Muitos judeus vão se arrepender e vão aceitar o Messias. E no momento que eles se arrepender e aceitar o Messias, eles não vão aceitar a marca da besta. Gentios também. Alguém me fez uma pergunta um tempo atrás se gentios também. Creio eu que muitos gentios que nunca ouviram o evangelho antes. Entenda bem. Eu acredito que gentios que nunca ouviram o evangelho antes. Eles vão ouvir o evangelho do reino de Deus na grande tribulação, vão se arrepender, não vão aceitar a marca da besta, vão ser mortos e perseguidos pelo anticristo. Amém? Vamos lá. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém? E também devemos atentar que Deus está derramando a sua ira, pois a grande tribulação é o tempo da ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram o amor de Cristo. Muitas injustiças foram feitas contra o povo de Deus por muito tempo. Muitos cristãos morreram cruelmente e agora é chegado a hora de ser feito a justiça. O Deus Todo-Poderoso diz, basta. Há tantas coisas erradas que o homem vem cometendo, sem punição alguma, e por isso que vários mártires clamavam a Deus pedindo justiça. Em Apocalipse capítulo 6, no versículo 10, você vê que os mártires
que estavam lá, debaixo do altar de Deus, clamavam por justiça. Porque muitos cristãos, irmão, foram mortos injustamente. Foi derramado sangue de muitos cristãos antes da grande tribulação e também na grande tribulação. Então ali, aqueles que foram mortos por amor do Evangelho e a Cristo, clamam por justiça. Então agora é a hora de Deus manifestar a sua justiça, de Deus manifestar a tua ira sobre os ímpios, sobre aqueles que não se arrependeram. Mas enfim, chegou a hora do juízo de Deus. Apocalipse 4:7 você vai ver. E todo aquele que recebe e adora a imagem da besta, beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse do capítulo 14, do versículo 9 ao 10. Olha só. E seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebeu o sinal da sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou e não misturado no cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, o primeiro cálice da ira de Deus é para os ímpios, para aqueles que amam o pecado, amam a iniquidade, amam a prostituição, o adultério, a idolatria, a impureza. Eles vão sofrer com uma chaga, com uma doença terrível. Terrível. Essa doença, muitos vão morrer. Essa doença será uma chaga que não terá remédio para curar, porque será a ira de Deus derramada sobre os homens. Vamos agora à segunda taça da ira de Deus. A segunda taça do Apocalipse, capítulo 16, versículo 3. Diz assim: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E morreu no mar toda a alma vivente. Olha o versículo Apocalipse 16, versículo 13. A segunda taça da ira de Deus. Olha, eu vou ler de novo. Segundo anjo derramou a sua taça no mar. Aonde que o anjo derramou a segunda taça? No mar. E o que aconteceu? Que se tornou em sangue, como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente, irmão. A segunda taça da ira de Deus será terrível. O anjo vai derramar a taça de Deus sobre o mar. E as águas vão se transformar em sangue. E o que vai acontecer depois que as águas se transformar em sangue? Louvado seja Deus. Sabe o que vai acontecer? Toda alma vivente que vive no mar vai morrer. Não vai haver mais pesca. Não haverá mais peixe para alimentar os homens. Não haverá mais baleia, tubarões, golfinhos. Não haverá. Toda alma vivente que vive no mar morrerá. O segundo anjo derrama a sua taça sobre o mar, que se torna em sangue. E com isso, o que restou do mar, que já for atacado em Apocalipse capítulo 8, do versículo 8 ao 9. Nas trombetas, o mar já tinha sido atacado. A terça parte do mar. Agora, na ira, todo o mar vai se transformar em sangue e todo ser vivente que vive no mar vai morrer. Na segunda trombeta, onde morreram a terça parte das criaturas do mar, a terça parte dos navios foram destruídos, agora o cálice da ira de Deus morre toda a alma marítima.
Toda criatura marítima vai morrer. Todo ser vivente que vive no mar vai morrer com o cálice da ira de Deus. O mar praticamente acaba. As baleias e golfinhos, tubarões vão morrer. Uma perda incalculável. O mar que nesta ocasião é totalmente destruído, praticamente nunca mais existirá. Irmão, depois que o anjo derramar a segunda taça da ira de Deus, o mar vai se transformar em sangue. É que nem lá no Egito. Lembra no Egito que Deus mandou lá as pragas no Egito e as águas lá se transformou em sangue? É o que vai acontecer na grande tribulação. E depois que todo o mar se transformar em sangue, vai morrer as criaturas viventes que vivem no mar. Todas vão morrer. Depois disso, o mar já não vai existir mais. Que isso? Verdade, escuta aqui, ó. Pois até mesmo no novo céu e na nova terra, nem na nova Jerusalém, o mar já não existe mais. Ah, me mostra na Bíblia. Vamos lá, por favor, Apocalipse, capítulo 21. Versículo 1. Diz que o mar já não existe mais. Olha aí. Vendo tudo isto para acontecer, podemos perguntar, onde estão os protetores da natureza? Será que estes ambientalistas não perceberam que o que destrói a natureza é o pecado do homem? Cadê os homens que defendem a natureza, que defendem o meio ambiente? Sabe quem que vai destruir tudo isso, irmão? Sabe quem está causando essa destruição do verde, do mar, dos animais e do próprio ser humano? Sabe quem é? O próprio homem. A sua própria escolha. O seu livre-arbítrio. Você escolheu o pecado, escolheu a iniquidade. Os homens não amam a Deus. E o maior mandamento de Deus é amar a Deus acima de tudo. E o segundo, amar o próximo. Sabe quem é que vai causar toda essa destruição na terra? Os homens. Os seus pecados. As suas escolhas. Com Deus não se brinca. O homem peca, debocha de Deus, blasfema de Deus. Toda a criação que Deus fez, os homens estão destruindo por causa das suas escolhas, dos seus pecados. Tá? Amém? Vamos agora à terceira taça da ira de Deus. A terceira taça da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 4 ao 7. Diz assim: E ao terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas, que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, e que eras, e há de ser, porque julgaste essas coisas, visto como derramar o sangue dos santos, dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Irmão, a terceira taça será terrível. A terceira taça, rios, fontes e nascentes que o homem precisa beber água. Quando o anjo derramar a terceira taça sobre a terra e os homens for procurar água para beber, as águas serão transformadas em sangue. Na grande tribulação,
nos 3 últimos 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, os homens beberão sangue. Os homens vão procurar as fontes de água e as fontes de água será sangue. Os homens procurarão rios para beber água e os rios se transformarão em sangue. Os homens cavarão poços e quando eles acharem água nos poços, não será água, será sangue. Os rios e as fontes das águas se tornarem sangue. Essa é a ira de Deus. Aqui se torna claro o porquê. Agora, por que Deus vai transformar as águas do rio, das fontes, das minas em sangue? E os homens vão ter que beber sangue. Por quê? Olha aí o capítulo 16, o versículo 4 ao 7, o porquê que Deus vai transformar as águas em sangue, por que os homens vão procurar água para beber e não terá mais água, terá sangue para eles beber. Sabe por quê? Olha aí, ó. Aqui fica bem claro, Deus está derramando a sua ira sobre os homens. Os pecadores que derramaram o sangue dos profetas. Deus vai fazer justiça do sangue dos profetas que foram derramados. Quantos profetas foram mortos? Quantos apóstolos foram mortos? Cristãos foram mortos? Então Deus vai vingar o sangue dos profetas. Aleluia. Sangue dos profetas, dos apóstolos. Difamaram pastores. É você aí que fica difamando pastores. Calma aí. Abro aspas. Nem todo homem que você vê de terno e gravata é pastor, não. Nem todo homem que você vê aí pregando nos púlpitos, nem todo mundo que você vê com igrejas grandes e bonitas, não é pastor, não. Tem muitos aí vestidos de ovelha, mas são lobos. Tem muitos pastores aí disfarçados, que só quer o dinheiro, só quer a lã da ovelha, arranca tudo da ovelha. Esses homens que vocês vê aí, ó, que fica fazendo da igreja comércio, que fica manipulando a mente das pessoas para tirar o teu dízimo, tirar o teu dinheiro, fica vendendo unção, vendendo cura, que fica aí, ó, brigando, contendendo para tentar arrancar dinheiro do povo. Isso não são pastor não, tá? Isso não é pastor não. Então vamos lá. Amém? Então aqui, quantos apóstolos foram mortos? Pastores, missionários. Quantos missionários foram mortos, irmão? Perseguidos e mortos pelos muçulmanos. Mataram. Quantos crentes foram mortos da igreja primitiva? Os colocando nas arenas com bestas feras para lhe servir de divertimento. Eles jogavam os cristãos ali na arena e os leões vinham comia. E eles começavam a rir, começavam a zombar de Deus. É, irmão. Então, as águas do rio, fontes e minas, Deus vai transformá-las em sangue. E os homens vão beber sangue. E Deus vai fazer os homens lembrar quantas vezes vocês derramaram sangue dos meus profetas, de missionário, de cristão. Deus vai vingar o sangue também que Herodes derramou das crianças. Lembra? Olha aqui. Nesta ocasião, Deus mostrará que não se esqueceu quando Herodes mandou matar as criancinhas de Belém. Mateus capítulo 2, versículo 16. E também da terrível morte que sofreu João Batista. Lembra quando Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista? Que derramou o sangue de um profeta? Deus vai vingar o sangue de João Batista. O sangue que fora derramado na morte de Estevão, Atos, capítulo 7, versículos 59 e 60.
da brutalidade com que os apóstolos de Cristo foram mortos. Tanto sangue derramado, mas agora o Deus Todo-Poderoso fará justiça. Derramando sobre os pecadores a sua ira. Irmão, a terceira taça da ira de Deus será o juízo de Deus sobre os homens. As águas do rios, fontes, minas vão se transformar em sangue. Mataram muitos cristãos. Mataram muitos missionários, pastores, apóstolos morreram. Tiago morreu, filho da espada. João Batista, o profeta, perdeu a cabeça. E muitos foram mortos. Jogaram crentes vivos nas arenas de leões. Enquanto os leões comiam os cristãos, os ímpios ficavam se divertindo, dando risadas, zombando de Deus. Então virá o juízo de Deus sobre aqueles que derramaram o sangue dos cristãos. As águas... vou beber água agora. Na grande tribulação, quando Deus derramar sua ira sobre a terra, o homem vai procurar água e a água vai ser sangue. Tá, irmão? Vamos à quarta taça da ira de Deus. A quarta taça da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Meu irmão, nunca houve, desde quando Deus criou a terra, os céus, o mar, as estrelas, o sol, a lua, os animais e todo ser vivente. Nunca houve um calor que vai queimar o homem, como vai haver na grande tribulação. Quando o quarto anjo derramar a taça da ira de Deus sobre o sol, o calor será tão grande que os homens vão blasfemar de Deus. Vai queimar, será como fogo o calor. O sol vai se aquecer muito. Nas 7 trombetas, o sol só não brilhou. O sol se converteu em treva. Mas, na taça da ira de Deus, o sol vai se aquecer tanto que vai queimar os homens. Será como fogo. O sol é atingido pela ira de Deus para que o seu calor venha aquecer terrivelmente a terra, ao ponto de aumentar de forma sobrenatural a temperatura da terra. No caso da quarta trombeta, do Apocalipse capítulo 8, versículo 12, o sol apenas não brilhou. O quarto anjo, quando tocou a quarta trombeta, o sol perdeu a luz. Houve treva, porque o sol não brilhava. Mas na taça da ira de Deus, o sol vai aquecer de forma sobrenatural, ao ponto de queimar os homens. E sabe o que vai acontecer também? Agora o cálice da ira de Deus, o sol é aquecido além do normal. O calor vai atingir a população da terra. E com isso, as geleiras do Polo Norte, da Antártida, irão se derreter. Imagine, irmão, a geleira do Polo Norte, da Antártida,
irão se derreter. E com isso, ó, a geleira do Polo Norte se derretendo, a geleira da Antártida se derretendo, com isso o nível do mar aumentará. Os que os cientistas anunciam para alguns anos em breve. É importante notar que o mundo sofrerá terrivelmente com a quarta taça da ira de Deus. Doenças terríveis virão, pois o buraco na camada do ozônio já estará muito maior do que hoje. E com isso muitos males atacarão a humanidade. Além do calor insuportável que abrasará, queimará a pele dos homens, que mesmo passando por grandes males, não irão se arrepender do mal que fizeram. Seus corações estarão ainda muito duros para poder adorar a Deus. Isto nos lembra de Faraó no Egito, que depois de tantas pragas ainda rejeitava permitir que o povo de Deus saísse do Egito para adorar a Deus. O homem é mau mesmo, irmão. A quarta taça, o sol vai se aquecer como nunca aqueceu antes. O sol vai queimar a pele do homem. O homem sentirá calor como fogo. A população sentirá um calor terrível. Ar-condicionado não vai dar conta. Será um calor terrível. A geada do Polo Norte vai se derreter. A geada da Antártida vai se derreter. O nível do mar vai subir. A camada do ozônio vai piorar. Mesmo com a quarta taça da ira de Deus, os homens não vão se arrepender. É igual o Faraó. Deus mandou as pragas no Egito, ele endureceu o coração. Ele não queria liberar o povo hebreu. Os homens na grande tribulação, mesmo com toda a taça da ira de Deus, eles vão endurecer o coração, não vão se arrepender. É igual hoje, ó, coronavírus. O Brasil já é o segundo país do mundo com mais infectados do coronavírus. Parece que é o segundo país do mundo com mais mortes. 40 e poucas mil mortes. E o povo não quer se arrepender. Você vê aí, ó, prostituição no Brasil. As pessoas estão morrendo de coronavírus e o povo se prostituindo. O povo aqui no Brasil está morrendo de coronavírus e o povo adulterando. O povo no Brasil está morrendo de coronavírus e as pessoas visitando sites pornográficos, se masturbando, idolatrando, bebendo, se drogando, matando, roubando. O coração do homem é duro como pedra, coração mau. O que está acontecendo no Brasil? O Brasil é o segundo país com mais infectados do coronavírus. Morreu mais já de 40 mil brasileiros. Mesmo assim, o povo brasileiro estão brincando com Deus, estão zombando de Deus, estão blasfemando de Deus, estão pecando, cometendo os pecados terríveis, idolatria, prostituição, mentira, lascívia. O coronavírus é um juízo de Deus. E ai daqueles que não se arrepender. E digo mais, eis que coisas terríveis virão sobre o Brasil. Deus requer um arrependimento do povo brasileiro. Chega de corrupção na política. Chega de imoralidade sexual, pedofilia, homossexualismo, lesbianismo, adultério, pornografia. Chega de idolatria a Maria, Aparecida, a São Jorge, idolatria a ídolos e até a pastores, que tem montes aí, ó, de seguidores na internet que são idólatras
pessoas que se diz pastor, de homens. Eu sou o Wanderson, eu sou o servo de Deus. E tem um título, pastor é só um título. Eu sou simplesmente um homem. Quem você pensa que é? Se Deus te usa é pela misericórdia. O homem não é nada. O homem é comedor de feijão. Então você que gosta aí, ó, de ser adorado, de ser idolatrado, a ira de Deus virá sobre os idólatras e sobre aqueles que promovem idolatria. A glória é de Deus. Se Deus usa é pela misericórdia. Tem pessoas que não adoram Maria, mas adoram pastor, adoram cantores. O homem não é nada. Nós temos que aprender a ser servos. Servo é aquele que serve, que está prostituição. É muita maldade no coração do brasileiro. É um querendo ver a queda do outro. É um matando o outro. É o pai matando o filho. É pessoas estrupando criança. É pessoas matando por dinheiro. É tráfico de droga. O juízo de Deus virá sobre esta nação. Ai daqueles que não se arrepender. Vamos à quinta taça da ira de Deus. A quinta taça da ira de Deus. Apocalipse, capítulo 16. Versículo 10 e o 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso. Eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa da sua sobre o trono do anticristo. E os seus seguidores, as pessoas que receberam a marca da besta, as pessoas, os ímpios, os homens que receberam o sinal da besta, eles vão morder a língua de tanta dor. Será uma dor insuportável. Que os homens que têm a marca da besta vão morder a língua. A ira de Deus é derramada sobre o trono da besta. E o seu reino se torna escuridão. O governo do anticristo vai ser escuridão. Vai ser um governo de treva. O governo do anticristo será um governo de trevas. E as pessoas que seguem o anticristo, que têm a marca da besta, vão sofrer uma dor terrível, ao ponto deles morderem, morder a língua. Grandes trevas trazendo muita dor aos homens, ao ponto de morder as suas línguas de tanta dor. Isto mostra o qual horrível será o reinado da besta. O povo que segue a besta é terrível de coração, parece ter pedra no lugar de coração. Como pode saber que Deus existe e que está castigando com tanto mal e mesmo assim blasfemo contra Deus? Irmão, na quinta taça da ira de Deus, Deus vai ferir o trono do anticristo. Deus vai ferir os homens. O governo do anticristo vai ser treva, escuridão. E os homens vão morder a língua. Mesmo com tanto males, mesmo com tanto juízo, eles não vão se arrepender. Como é que pode, irmão? Mesmo assim, eles vão blasfemar contra Deus e não se arrepender de suas má obras. Quantas pessoas hoje, irmão, estão perdendo tudo que têm e mesmo assim não se arrepende? É como hoje. Hoje tem pessoas que colocam Deus na parede. Coloca Deus na parede e obriga a Deus pedindo prosperidade. Pode ver que tem muitas pessoas, as igrejas mais cheias são as igrejas que pregam prosperidade.
E são aí os profetas de adivinhação que ficam entregando revelação para todo mundo. Entrega até revelação para Deus. Entrega para todo mundo. É o homem que revela. Veja a revelação deles. Casa própria, prosperidade, benção, 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 benção. Esses profetas aí, ó, que ficam entregando revelação, eu não vejo eles entregar revelação de conserto, revelação de arrependimento, revelação para largar o pecado, largar o adultério, a prostituição, largar o roubo, largar a fornicação, largar a sensualidade. Cadê que eles entregam essas revelações? Sabe por que eles não entregam? Porque isso não dá dinheiro. Eles entregam revelação só de prosperidade. O povo só quer prosperidade. Coloca até Deus na parede. Se Deus não me dá, eu paro de ir na igreja. Ou, se Deus te dá, Ele é Deus. Se Deus não te dá, Ele continua sendo Deus. E você quem é? Cuidado para você não sofrer a ira de Deus. Cuidado. Vamos agora à sexta taça do Apocalipse. A sexta taça da ira de Deus. Vamos lá? Apocalipse capítulo 16, versículo 12 ao 15. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas para que não andes nu e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Irmão, pega mais um pouco d'água para mim, por favor. Irmão, a sexta taça da ira de Deus está falando sobre a grande guerra do Armagedon. É interessante que 3 espíritos malignos, demônios, serão soltos, que estão presos junto ao rio Eufrates. Eles vão abrindo o caminho, o rio vai se secar. E aonde muitas nações, elas vão se reunir para lutar contra Israel. A sexta taça derramada sobre o rio Eufrates. Este é um rio dos rios mais antigos mencionados na Bíblia. Era um dos 4 rios próximo ao Jardim do Éden. Gênesis, capítulo 2, versículo 14. O rio Eufrates é citado lá no início. Lá no Jardim do Éden. Gênesis, capítulo 2, versículo 14. Neste rio foram presos 4 demônios. Em outras traduções diz 4 anjos. Mas 4 anjos das trevas, que são demônios. Porque anjo de luz não está preso. Anjo de luz não está aprisionado. Aqui são demônios. São 4 anjos decaídos. São 4 anjos das trevas. Eles estão presos. Apocalipse 9, versículo 14. Olha o que diz aqui em Apocalipse 9, no versículo 14. Olha que interessante. Você que gosta da palavra de Deus, dá um glória a Deus aí. 9,14, ó. A qual dizia ao sexto anjo, que tinha as trombetas, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates.
Mas esses 4 anjos aí são anjos caídos, irmão. Porque o anjo de luz, o anjo que adora a Deus, eles não estão presos. Vamos lá. A qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Portanto, é um rio muito importante na Bíblia. O rio Eufrates secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aqui está falando da guerra do Armagedon. Nestes acontecimentos, espíritos imundos apareciam com rãs, enviados pela besta e o falso profeta. Começam a perturbar os reis da terra. Esses demônios vão perturbar os reis da terra para vir contra Israel. Presidentes, ministros, líderes, governadores de todos os países para levá-los a uma guerra mundial contra Israel, tentando exterminar o povo escolhido por Deus para herdar a terra, né? Os reis do Oriente são assim chamados porque são muitos ricos economicamente. Esses reis são países localizados no Oriente de Israel, que em nossos dias estão tomando conta da economia mundial. Quando as economias destes países vão bem, eles compram tudo e a todos, e quando vai mal, as economias do resto do mundo também caem. Possivelmente serão países como China, Japão, Coreia, Rússia e outros países, que são os países do Oriente de Israel. Esses possivelmente farão acordos com o anticristo, estando até financiar parte das grandes guerras. Esses países, irmão, vão fazer aliança com o anticristo. Possivelmente Rússia, China, Japão, Coreia e outros países, eles vão ser aliados do anticristo. Eles vão se unir para lutar contra Israel, que será a guerra do Armagedon. A 6ª taça da ira de Deus está falando sobre a guerra aqui do Armagedon. Reis do Oriente irão se juntar no vale do Armagedon, que também foi chamado de Megido, um grande vale localizado em Israel, que mede aproximadamente 30 quilômetros de comprimento por 22 quilômetros de largura, uma grande planície que serviu de palco para as guerras do passado de Israel. Neste lugar, a lembrança de muitas mortes e muito sangue derramado. Segundo Reis 9, 27. Segundo Reis 23, versículo 29 e 30. Aqui havia guerra já no passado. Muitos anos atrás, já havia guerra nesse mesmo lugar, onde os reinos do Oriente, os aliados do anticristo vão vir contra Israel, mas todos serão derrotados pelo Messias. Jesus vai vencer todos eles. E será neste mesmo lugar que todas as nações da terra serão destruídas de forma sobrenatural pelo poder de Jesus Cristo. Amém? Vamos à última trombeta, irmão, para nós terminar. Vamos à 7ª taça. 7ª taça da ira de Deus. Amém? Eu falei trombeta, perdão. Vamos então à 7ª taça da ira de Deus. Apocalipse 16, versículo 17 ao 21. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra, que foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva.
porque a sua praga era muito grande. Irmão, preste bem atenção na última taça, na 7ª taça da ira de Deus. Vamos aqui observar os detalhes. Essa última das 7 taças da ira de Deus, uma voz se ouve no céu. Está feito. Isto demonstra a vitória de Deus sobre o pecado. A vitória do Senhor sobre o pecado, sobre os ímpios, sobre o mundo. Enfim, toda injustiça acabará. Muitas vozes são ouvidas no céu, relâmpagos, trovões, e grandes terremotos acontecem aqui na terra como nunca aconteceu, desde que há homem sobre a terra. 2 cidades são fortemente atingidas. Uma destas cidades aqui é chamada Cidade das Nações. Bom, a 7ª taça vai haver um terremoto que nunca houve desde quando a terra foi criada. Escute, lembra da Babilônia na Bíblia? Quem é a Babilônia aqui? Lhe dando o vinho de sua indignação. Esta Babilônia não é a cidade de Nabucodonosor, irmão, que consta no livro de Daniel, no livro dos reis de Israel. Este nome é dado a uma grande religião. Eu acredito que essa Babilônia aqui, é uma grande religião. Uma grande religião da terra, do qual grandes reis da terra, presidentes de países e grande população do planeta se contaminaram. No capítulo 18 de Apocalipse fala da queda da Babilônia. Eu acredito que a Babilônia aqui, irmão, será a religião chamada catolicismo. O Império de Roma, a Igreja Católica. Ela enganou milhares e milhares, quase toda a população do planeta foram contaminada, enganada pelo catolicismo. Muitas e muitas pessoas foram levadas ao inferno por causa da prática de adoração a ídolos. Eu acredito que seja ela. Aqui, ó. Fala da queda da Babilônia, onde é vista como uma prostituta. A idolatria é como prostituição para Deus. Esta falsa religião que Deus chama de Babilônia tem adulterado a palavra de Deus e há muitos anos enche o coração dos homens com sua prostituição. Uma falsa fé, oferecendo aos ídolos adoração que deveria ser toda a Deus. Então, essa Babilônia aqui é uma falsa religião que durante muitos anos, durante décadas, séculos, ensinou o povo uma falsa fé. Ensinou o povo a adorar ídolos. Ensinou o povo a se prostituir com as suas idolatrias. A adoração que deveria ser dada a Deus, essa religião, desculpe, eu respeito todos os irmãos católicos, mas você está sendo enganado. Porque a adoração a ídolos, Maria, Aparecida, esses ídolos aí, ao Papa, isso é idolatria, é uma falsa fé. É visto como prostituição. Deus derramará sua ira sobre os idólatras. Larga a idolatria. A adoração que você faz com vela, a adoração que você faz aos santos da Igreja Católica, é uma mentira. Você está sendo enganado. Deus não aceita adoração a ídolos. O único Deus que deve ser adorado é o Deus vivo, o Todo-Poderoso, que não é feito
por mãos humanas. Mas agora todo o céu contém a queda da falsa doutrina, a falsa religião. Cairá, irmão. Cairá por terra. O coração dos homens está na Babilônia. O coração do homem está na idolatria. Está no papo, está no catolicismo. A falsa fé, a religião que conduz os homens à idolatria e ao pecado. Uma grande e poderosa religião dominou os tempos antigos e o presente século, desviando a palavra de Deus do verdadeiro sentido bíblico. Para mim, essa Babilônia é a religião católica, a qual está levando milhões de pessoas para o inferno, através das suas práticas de idolatrias. Qual Martim Lutero, o grande protestante daquela igreja, abriu os olhos de muitos há tantos anos ao declarar que a religião católica estava bem longe das verdades do Evangelho de Cristo. Esta Babilônia cairá e assim deixará de adulterar o Evangelho de Cristo. O versículo 20 mostra a força do terremoto do versículo 18, irmão. Agora, onde todas as ilhas aqui não se diz algumas, mas todas as ilhas desaparecerão da superfície da terra. Se afundaram e montes não mais se acharam. Então aqui, irmão, fala da queda da Babilônia, que é o catolicismo, que durante muitos e muitos anos levou o povo à adoração a ídolos, a praticar idolatria, a pecar contra Deus. Aqui na sétima taça da ira de Deus fala também que haverá um terremoto, que as ilhas vão sumir, os montes vão desaparecer. Um terremoto nunca visto antes. Nunca visto antes. Aqui na sétima taça da ira de Deus diz que vai cair pedras. Os cientistas entendem que pedras grandes do céu são meteoros. Mas olha aqui. Olha o que diz. Para complicar ainda mais a vida daqueles que se negam a adorar a Deus e reconhecer os seus pecados, aqueles que negam a adorar a Deus, aqueles que não se arrependeram, para complicar mais ainda a situação, uma chuva de pedra. Aí, Apocalipse, a sétima taça. Uma chuva de pedra cai sobre a terra. Uma saraiva de pedra que pesa cerca de 1 talento, que equivale a aproximadamente 34 quilos. Uma chuva da ira de Deus sobre os homens. Destruirão carros, casas, ruas, rodovias, aviões, navios, cidades inteiras serão completamente destruídas pela ira de Deus que cai sobre a terra. Nestas horas, os homens novamente voltam a blasfemar contra Deus, por causa da chuva de pedra, por causa da praga que é grandiosa. Irmão, mesmo com um terremoto que vai sumir ilhas, vai sumir montes, mesmo com uma chuva de pedra, uma chuva de meteoro, que vai matar muitas pessoas, vai destruir muitas coisas, vai destruir muitas cidades, pedras grandes vão cair do céu. Os homens vão blasfemar contra Deus e não vão se arrepender. Para me encerrar, o cristão precisa viver em santidade para que não venha fazer parte da ira de Deus. Que jamais venhamos nos esquecer da recomendação bíblica que diz: abstei-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23. Meus irmãos, então você que não quer sofrer os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, você que não quer sofrer, se arrependa. Se arrependa da idolatria. Se arrependa da prostituição, do adultério. Você que fica brincando com o evangelho, brincando de entregar a revelação, brincando, falando que foi arrebatado,
falando que viu isso, que viu aquilo. Você que fica brincando com as coisas de Deus, está brincando dentro da igreja. Está dentro da igreja cometendo pecados terríveis. Se arrependa. Porque senão, vocês vão sofrer a ira de um grande Deus. Pecadores na mão de um Deus irado. É tempo de arrependimento. É tempo de consertar com Deus, de santificar o corpo, a alma e o espírito. E não vem com essa conversa que Deus só quer o coração. Deus quer tudo. Ele quer tudo. Amém, meus irmãos? Esse é o estudo de hoje. Na próxima semana eu estarei falando sobre batismo. Por que sobre batismo? Porque eu vou fazer um batismo. Então eu vou dar ensinamento sobre batismo. Depois que eu terminar o estudo do batismo, eu volto sobre o estudo de escatologia, amém? Na próxima aula do Apocalipse eu vou falar do Amargedão, vou falar do juízo final, amém? Deus abençoe os irmãos. Então na próxima aula eu vou falar batismo cristão nas águas, porque eu vou fazer um batismo, vou estar batizando bastante pessoas aí para a glória de Deus, amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe sua família, sua casa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e irmãos, em nome de Jesus, para a glória de Deus.